Olá a todos! Bem-vindos a mais um Historiando! Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Misha e hoje nós vamos falar sobre as origens do cristianismo. Então, quer conhecer um pouco da história do cristianismo, da relação do cristianismo com o Império Romano? Então, não saia daí que hoje nós falaremos sobre isso. Mas, antes de começarmos a nossa aula, eu peço que se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e nos deem esse suporte. E no mais, vamos lá? Olha só, pessoal. Antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de fazer algumas observações para vocês. A primeira observação é, provavelmente vocês devem estar se perguntando, né? Uai, Misha, a aula não deveria ser sobre Baixo Império, já que a aula passada foi sobre Alto Império? E eu já digo para vocês que algumas questões referentes ao Baixo Império, algumas não, muitas das questões, muitos dos problemas que nós vamos observar, têm relação direta com o cristianismo. Então seria muito difícil nós falarmos sobre o Baixo Império, principalmente a desintegração do Império Romano e o que vai se constituir como supostamente Idade Média, sem entendermos um pouco a história do cristianismo. E eu me perguntei realmente se eu falo do cristianismo antes ou depois. Então eu vou falar do cristianismo antes e depois. Então eu falo agora o que eu preciso para dar uma base para vocês sobre Baixo Império e depois a gente complementa com outras informações. Mesmo porque esse período e falar sobre as origens do cristianismo é um tema que particularmente eu gosto muito. Por que eu gosto muito? Porque é algo que eu pesquisei durante a minha graduação, durante toda a minha formação. Então, realmente é algo que mexe comigo, é algo que eu gosto muito de falar. E segundo, porque a gente precisa de uma base bem sólida para a gente compreender algumas questões da Idade Média. Então, não tem como escapar. Mas nós vamos falar, sim, sobre o Baixo Império. Eu só queria dar esse panorama geral para vocês. O segundo ponto é, eu pretendo, sim, montar uma série de aulas para vocês só sobre o cristianismo, a religiosidade na Antiguidade, na Idade Média. Como eu disse para vocês, como é algo que eu pesquisei, então essa aula ela entra em duas playlists diferentes. A primeira, Império Romano, porque é a nossa base aqui para o Baixo Império, mas também seria como se fosse uma primeira aula sobre a história do cristianismo, formação das heresias, que eu havia prometido para vocês uma aula sobre heresiologia medieval, sobre o papel do diabo na Idade Média, então para isso eu preciso de vocês terem esse conhecimento sobre a origem do cristianismo. Terceiro ponto, não vinculado à aula, mas assim, só para reforçar o que vocês sabem, eu estou estudando muito para a prova, muito mesmo, estou fazendo várias provas de concurso. E aí, por isso, eu diminuí meu ritmo de aulas. Eu não vou parar, eu falei para vocês que eu não iria parar, mas eu realmente precisei reduzir o ritmo, então vai ser sempre... Eu vou tentar compensar isso ao longo do tempo, mas por enquanto eu preciso desse foco. Então eu peço desculpa para vocês, mas o canal jamais ficará abandonado. E aí, vamos começar? Veja só, o Império Romano, ele abrigava muitas formas distintas de religião, da adoração aos vários deuses, do politeísmo. A gente sabe que o Império Romano, a religião oficial é politeísta, né? A gente passa pelo culto imperial de recente importância, eu havia falado isso para vocês, até o monoteísmo do judaísmo. Isso a gente viu um pouco da história do judaísmo quando nós estudamos a Antiguidade Oriental. E quase todos acreditavam no poder divino e que esse poder afetava a vida cotidiana. Mas havia uma enorme diversidade de crenças e de práticas religiosas específicas no Império Romano. E essa variedade aumentou no século I d.C., quando o cristianismo começou como um grupo dissidente do judaísmo na Judéia, onde os judeus tinham permissão de praticar a religião judaica, mas sob o jugo provincial romano. E a emergência do cristianismo acabaria sendo a mudança de longo prazo, mas significava para a história do mundo, com origem na história da Roma Antiga, algo muito mais significativo, né? Então, assim, o cristianismo, ele
é algo significativo para a história do mundo. E a gente precisa estudar isso, principalmente do mundo ocidental, que é onde nós estamos inseridos, né? E apenas um grupo de pessoas relativamente pequeno adotou o novo movimento no começo. E foram precisos séculos para que os cristãos conseguissem se multiplicar, né? Que os cristãos multiplicassem. E os crentes na nova fé enfrentavam a suspeita e hostilidades constantes. Praticamente todos os livros no Novo Testamento bíblico se referem à resistência encontrada pelos cristãos. E o número deles cresceu, mesmo que de modo gradual, à medida que mais pessoas obtinham inspiração das histórias da carreira carismática de Jesus, na crença dos cristãos em seu papel de salvador da humanidade, do senso de missão e dos fortes vínculos de comunidade que se desenvolveram. Outra fonte de força foi a inclusão de mulheres e escravos na nova religião, o que permitia atrair membros da população inteira. A nova religião era baseada na vida e nos ensinamentos de Jesus. Isso aí nós estamos falando do período que vai do século 4 a.C. até 30 depois de Cristo. No entanto, o pano de fundo do cristianismo está na história judaica muito mais antiga, né? O domínio romano implacável na terra natal de Jesus deixou as pessoas inquietas e as autoridades provinciais, ansiosas em relação às rebeliões que ocorriam, começaram já a perseguição com relação aos judeus. Então a carreira de Jesus, portanto, ela se desenvolve em um ambiente inseguro, né? Sua exclusão refletiu a propensão romana de eliminar qualquer ameaça percebida à paz e à ordem social. Então, quando após a morte de Jesus, seguidores devotos, sobretudo o mais importante deles que a gente tem, que é Paulo de Tarso, né, que aí a gente demarca aí como sendo um destaque, pregaram a mensagem de que o entendimento da importância de Jesus era a fonte da salvação e disseminaram seus ensinamentos para além da comunidade judaica na extremidade oriental do mar Mediterrâneo, para incluir não-judeus. Então o cristianismo deu o primeiro passo em um mundo muito mais amplo e muito mais hostil também, né? Para os governantes de Roma, o cristianismo apresentava um problema porque para eles parecia colocar o compromisso do indivíduo com a fé acima do valor romano tradicional da lealdade e do serviço público ao Estado. Então, quando no século III, que é o que a gente vai falar na próxima aula, se instala uma grave crise política e econômica, essa grave crise política e econômica que se abateu sobre o Império, os imperadores responderam de forma tradicional, né? Foram atrás das pessoas cujas ações deviam ter, segundo acreditavam os governantes, né, provocado a ira dos deuses contra Roma. E aí os escolhidos para punição pelos danos causados à comunidade por irritarem os deuses foram os cristãos. E aí, e a pergunta fica, então qual é a origem do cristianismo? Vamos lá. A criação do cristianismo teve raízes profundas na história dos judeus. A experiência sofrida de opressão sob o domínio de outros suscitou a mais grave pergunta sobre justiça divina, né? Porque eles começavam a se perguntar assim, como que um Deus justo poderia permitir que os maus prosperassem e os justos sofressem? Aliás, eu acho que é uma pergunta que na teologia se arrasta até hoje, né? E aí, quase 200 anos antes do nascimento de Jesus, a perseguição pelo rei dos Seleucidas, Antíoco IV, isso ele governou de 175 a.C. até aproximadamente 164 a.C., instigou os judeus a uma longa e sangrenta revolta. E aí, a desesperança dessa luta motivou-os a desenvolver uma versão daquilo que se chama apocalipticismo, e quase que não sai. Apocalipse, caso vocês não saibam, significa revelar o que está escondido.
E aí, segundo essa visão de mundo, poderes malignos, divinos e humanos controlavam o mundo atual. E esse regime de ódio, no entanto, logo terminaria quando Deus e seus agentes revelassem o plano de conquistar as forças do mal, enviando um salvador, um ungido, para vencer essa grande batalha. E aí um julgamento final viria a seguir, para poder trazer punição eterna aos maus e recompensa eterna aos justos. Então, o apocalipticismo adquiriu imensa popularidade, sobretudo entre os judeus que viviam na Judéia sob o domínio romano, e com o tempo inspirou não apenas os judeus, mas também os cristãos e os muçulmanos. Então, se vocês acham que Apocalipse só aparece no Novo Testamento, aqui já cai por terra para vocês, tá? Porque estamos falando aí de quase 200 anos antes de Cristo, a gente já vê surgir o apocalipticismo. E esses anseios apocalípticos, estimularam a imaginação de muitos judeus na Judéia no tempo do nascimento de Jesus. Isso por volta do século IV a.C., porque eles não estavam contentes com a situação política sob o jugo romano na Judéia, E eles discordavam, entre eles, aqui no caso os judeus discordavam, sobre qual forma, de que maneira que o judaísmo deveria assumir em tempos tão conturbados. Então, assim, qual a posição dos judeus? Como que o judaísmo deveria se organizar, e combater essa opressão do Império Romano? E alguns judeus preferiam se sujeitar aos soberanos, enquanto outros pregavam a rejeição ao mundo não judaico e a sua corrupção espiritual. O governante dos judeus, instalado pelos romanos à época, era Herodes o Grande. Herodes, e aí guardem Herodes o Grande, que vai aparecer uma série de Herodes na história. Herodes o Grande, ele governa de 37 a.C. a 4 depois de Cristo. Então não é esse o Herodes que aparece na Bíblia, é outro. E aí, o gosto extravagante por um estilo de vida grego, que ultrajava a lei judaica, tornou Herodes o Grande bastante impopular entre os vários locais, apesar da reconstrução magnífica do lugar mais sagrado para os judeus, que seria o grande templo de Jerusalém. E aí, quando uma década de agitação seguiu-se à morte de Herodes o Grande, Augusto puniu os judeus, e aí, se vocês não assistirem a aula anterior sobre o Alto Império Romano, muita informação aqui vai passar por vocês assim, ao relento, ao léu, que vocês não vão compreender, porque lá a gente tem toda a estrutura política de Roma. Mas voltando aqui, quando tem essa famosa revolta judaica, das guerras judaico-romanas, que eu havia falado para vocês, Augusto puniu os judeus, enviando governantes diretamente de Roma para poder supervisionar os líderes locais e impondo uma alta tributação. Assim, durante a vida de Jesus, a sua terra natal se tornou um barril de pólvora prestes a explodir. Tem outra coisa para falar sobre a região da Judéia. E aí Jesus começou a carreira de professor curandeiro da região nativa da Galileia durante o reinado de Tibério. E aí os evangelhos do Novo Testamento, escritos pela primeira vez, e aí é outro ponto que eu tenho que colocar para vocês, porque o Novo Testamento começa a ser escrito pela primeira vez entre os anos 70 e 90 depois de Cristo, não é na época de Jesus Cristo, não. Os registros mais antigos é de 70 e 90 depois de Cristo. E esses são os relatos mais antigos que a gente tem da vida de Jesus Cristo. Jesus nunca escreveu nada, é outro ponto para quem não conhece sobre o cristianismo, tá aí outro ponto, Jesus nunca escreveu nada. E os relatos que outros fizeram de suas palavras e feitos são bastante variados e controversos. Jesus não ensinava por instrução direta, mas ele contava histórias e parábolas que desafiavam as pessoas a pensar sobre o que ele queria dizer. Portanto, ele era cercado de discussões animadas aonde quer que ele fosse, E os evangelhos começam a história do seu ministério público com o batismo de João Batista. Inclusive, diz que Jesus chega lá no Rio Jordão,
E aí Jesus fala assim, João Batista, me batiza. E ele fala, pô, eu não posso te batizar não, quem tem que me batizar é você. Ele, eu que tô mandando você me batizar, batiza logo. E aí João Batista vai e batiza ele, meio que contrariado. Resumindo a história assim, mas aí desce a pomba, aquele halo de luz, e Deus aponta e fala, esse é meu filho. Basicamente isso. Mas de toda forma, a história começa realmente aí com o batismo de João Batista, que pregava uma mensagem de necessidade de arrependimento antes do julgamento final de Deus sobre o mundo que chegaria em breve. Inclusive, João Batista foi executado pelo líder judaico Herodes Antipas, olha só, filho de Herodes o Grande, que contava com o apoio dos romanos, né? Antipas temia que a pregação apocalíptica do João Batista pudesse instigar tumultos ali dentro do império. E aí, após a morte de João, inclusive a história é bastante interessante, a gente pode até fazer uma aula depois só sobre a história de João Batista e a morte dele, Jesus continuou a missão dele, né? Proclamando a iminência do reino de Deus e a necessidade de se preparar espiritualmente para a chegada do reino. E ele aceitou a nomeação de Messias, mas seu apocalipticismo complexo não pregava a revolta imediata contra os romanos, né? Em vez disso, ele revela que o verdadeiro reino de Deus não seria encontrado na terra, e sim no céu. Tanto é que você vê assim, é óbvio que ele não vai pregar a revolta, porque tá lá na Bíblia que fala, né, que se alguém te dá um tapa na cara, você vai dar outra, né? Nunca vou ser cristã assim na minha vida. A pessoa me dá um tapa na cara, eu vou lá e dou um murro nela. Mas enfim, nada a ver com isso. E aí ele ressalta que a salvação nesse reino era aberta a todos, sem importar o status social ou a aparente iniquidade. Aí, pô, que beleza, todo mundo pode ser cristão. É muita coisa que a gente vê hoje em dia, né? A pessoa vai lá curtindo a vida doidada, fazendo um monte de merda e depois vira e fala o quê? Não, virei crente. É outra coisa que não tem nada a ver com a aula, mas enfim, né? E Jesus acolhia as mulheres, pobres, ele viajava pela zona rural local para poder disseminar seus ensinamentos e sua ênfase no amor que Deus tinha pelas pessoas como sendo filhas dele e na responsabilidade prioritária delas de amar umas às outras, era consistente com os ensinamentos religiosos do judaísmo, como, por exemplo, na interpretação das escrituras pelo rabino Hillel, que era ativo no período entre 30 a.C. e 9 depois de Cristo, né? Jesus era um judeu instruído que talvez soubesse grego e aramaico, que é obviamente a língua local, e aí Jesus percebeu que ele precisava atingir a massa urbana, ficar ali só na zona rural não ia funcionar, a mensagem dele não ia andar, né? Não ia causar um impacto realmente considerável. E aí ele sai das aldeias, onde ele começou a carreira dele, né? E levou a mensagem dele às principais cidades da região. E aí as curas milagrosas, os exorcismos, tudo isso se combinava com essa poderosa pregação para poder causar uma grande comoção. E aí sua notoriedade atraiu a atenção das autoridades, que automaticamente presumiram que ele aspirava ao poder político. E aí, temendo que Jesus pudesse começar uma rebelião entre os judeus, o governador regional da época, Pôncio Pilatos, que governou de 26 a 36 depois de Cristo, ordena sua crucificação em Jerusalém 30 depois de Cristo, que era a punição habitual para poder ameaçar a paz no território governado pelos romanos, né? E aí, em contraste com o destino de outros rebeldes suspeitos que foram executados pelos romanos, a influência de Jesus sobreviveu de modo enfático após essa punição. Inclusive, está aí até hoje, né? Os discípulos que contaram que Deus o havia milagrosamente ressuscitado entre os mortos, e aí eles se dedicaram a convencer os outros judeus de que ele era o Messias prometido, que logo retornaria para poder julgar o mundo e anunciar o reino de Deus, enfim, né? E aí, nesse momento, quem acreditava nisso
nem pensava em iniciar uma nova religião. Assim, se vocês pensam que aparece a palavra assim, Igreja Católica na Bíblia, só, vocês esquecem isso, tá? Isso não existe. E aí consideravam-se os judeus fiéis e continuavam a seguir os mandamentos da lei judaica. Então, houve uma mudança radical com a conversão de Paulo de Tarso. Paulo era um judeu ortodoxo com cidadania romana que perseguiam aqueles que aceitavam Jesus como Messias. E aí, após uma visão religiosa, supostamente ele teve uma visão, né, que interpretou como sendo uma revelação direta de Jesus, Paulo tornou-se um crente, ou seja, um cristão, né, seguidor de Cristo. Então, quando você vira e fala crente, você não está falando que é protestante não, tá? A gente já começa a corrigir uma série de vocabulário que a galera usa agora. Crente é quem acredita em Deus, cristão, ou seja, seguidor de Cristo, que é nome dado aos membros desse novo movimento. E aí, Paulo assumiu a missão de dizer ao maior número de pessoas possível que a aceitação da morte de Jesus como sacrifício derradeiro, né, pelos pecados da humanidade era a única forma de ser justo perante os olhos de Deus. E aí os que aceitavam Jesus como divino, né, e seguissem os seus ensinamentos, podiam esperar a redenção no mundo que viria, né, do reino de Deus. E aí os ensinamentos de Paulo e seu esforço extremo para poder disseminar essas ideias entre as pessoas fora da Judéia levaram à criação do cristianismo como nova religião. E aí, embora tenha destacado a necessidade do comportamento ético, sobretudo evitando a imoralidade sexual e não cultuando deuses greco-romanos tradicionais, Paulo também ensinou que não havia a necessidade de respeitar todas as cláusulas da lei judaica. E é aquela coisa, né? A treta foi plantada, né? Porque em uma tentativa de disseminar o cristianismo fora da comunidade judaica, ele direcionou seus esforços para os não-judeus da Síria, da Ásia Menor e da Grécia. E aí, para poder facilitar a conversão, ele não exigia que os homens que entrassem no movimento fossem submetidos ao rito de iniciação judaica, que é a circuncisão. Aí, ó, este é um problema que vai atravessar toda a história do cristianismo, vai chegar na Idade Média e é uma das questões que levam ao cisma. Então, assim, a circuncisão é um problema sério durante toda a história do cristianismo e da formação da igreja, né? E essa doutrina, junto com os ensinamentos de que a sua congregação não precisava observar as restrições alimentares nem os festivais judaicos, levou a uma série de tensões com os seguidores de Jesus que viviam em Jerusalém e os que ainda acreditavam que os cristãos deviam obedecer à lei judaica. Então ficou assim, aqueles cristãos que achavam que tinha que se obedecer à lei judaica e aqueles que viram e falam assim, não, eu não preciso disso aí, não, é besteira. E aí, né, as coisas nunca são resolvidas na paz, né? E aí, embora Paulo pregasse que os cristãos deviam seguir as regras sociais tradicionais na vida cotidiana do mundo atual, inclusive a distinção entre pessoas libertas e escravas, a controvérsia gerada por suas aparições em muitas cidades, né, nas províncias orientais do Império, levou as autoridades romanas a prendê-lo como agitador criminoso e a executá-lo por volta de 65 d.C. E a missão de Paulo era apenas parte da confusão que afligia a comunidade judaica naquele período, né? O ódio ao domínio romano finalmente fez com que os judeus se revoltassem em 66 d.C., né? Com resultados desastrosos, porque aí a gente viu aí sobre a diáspora judaica. Na aula passada a gente falou isso bem rapidinho, né? Porque depois de derrotar os judeus rebeldes em 70 d.C. e um cerco sangrento, né, que testemunhou a destruição do Templo de Jerusalém por um incêndio, Tito, que vendeu a maioria da população da cidade como escravo. E aí, voltando aqui,
se sem um templo para poder servir de rituais ancestrais, então a destruição do templo de Jerusalém, eles ficam sem templo, né? Os judeus tiveram que reinventar as práticas da sua religião. E aí, como consequência dessa catástrofe, o distanciamento entre o cristianismo e o judaísmo que Paulo começou a adquirir força, né? Começou a pregar ali, a construir, deu nascimento realmente uma religião separada, né? E o impacto que ele teve no movimento pode ser medido pelo número de suas cartas, né? Que são 13, que foram incluídos na coletânea dos 27 escritos cristãos que compõem o Novo Testamento. Depois a gente fala sobre como foi selecionado esses livros que entraram como sendo a Bíblia oficial, porque vocês sabem que tem os apócrifos, né? Então, como que a igreja decidiu o que era oficial e o que não era, né? E aí os seguidores de Jesus vieram a igualar tais escritos à autoridade da Bíblia judaica, que agora chamavam de Antigo Testamento. E aí, uma vez que professores como Paulo pregavam basicamente nas cidades onde estava a massa, a congregação de cristãos começou a florescer entre homens e mulheres que não eram judeus, urbanos e da classe média, com um punhado de membros mais ricos e mais pobres, né? Tanto mulheres quanto homens podiam exercer cargos nessas congregações. E aí, em verdade, assim, inclusive se diz que o primeiro chefe de uma congregação foi uma mulher. Mas aí, qual é a relação dessa religião emergente, né, do cristianismo, os desafios dessa nova religião, né? O cristianismo, ele precisou superar uma série de desafios para poder se tornar uma religião separada do judaísmo. Para os imperadores, os cristãos eram instáveis e irritantes. É tipo, essa mosca chata, mas essa mosca vai crescer, né? Já que, diferente dos judeus, os cristãos seguiam uma nova fé em vez de uma religião tradicional que fosse transmitida pelos ancestrais. E aí, por conta disso, por ser uma religião nova, não ser uma religião antiga e tradicional, eles não gozavam de tratamento especial sobre o direito romano, porque o direito romano pressupunha justamente o respeito às várias religiões. Então é mais ou menos aquela lógica assim, cara, tô dominando a sua religião, você tem, sei lá, Deus X. Pouco importa, eu tenho aqui uns 300, Deus mais um, menos um, não vai fazer diferença, porque existe uma base histórica tradicional, a dominação romana, ela perpassa isso. Agora, criar uma religião nova do nada, assim, pum, aqui ó, nós estamos apresentando um novo Deus, inclusive falando que é o único Deus existente, não, tá errado. E aí, por isso que a gente fala que, por tradição, os romanos respeitavam os costumes e as crenças diferentes, se fossem antigos. Mas eles tinham uma desconfiança enorme por qualquer credo novo, né? E os romanos também menosprezavam os cristãos, porque Jesus, né, o Salvador divino, foi crucificado como criminoso pelo governo. Então tem mais isso para somar, né? E aí os rituais de adoração dos cristãos também despertavam hostilidade entre os romanos. Por quê? Porque levava à acusação de canibalismo e promiscuidade sexual em decorrência do ritual cristão de comer o corpo e beber o sangue de Jesus durante o rito central que se chama ágape. Então, essa transubstanciação, né, de transformar o pão em carne, o vinho em sangue, os romanos levavam assim, olha lá, além de ser uma religião nova, além do chefe religioso deles ser um criminoso, ainda eles são canibais. Olha aí um monte de problema que tem. Então, em suma, parecia ser... Oxi, isso foi meu pai fazendo barulho. Então, em suma, parecia ser uma ameaça perigosa à ordem tradicional. Então, oficiais romanos, suspeitando da subversão política dos cristãos, podiam, então, processá-los por traição. Sobretudo porque os cristãos se recusavam a participar do culto imperial, que é algo que está se tornando cada vez mais forte agora, e inclusive a gente vai ver isso quando estiver estudando esse período aí do Baixo Império. Então fazia sentido para os oficiais romanos culpar os cristãos por qualquer catástrofe pública que acontecesse. Acontece uma enchente, é culpa dos cristãos. Por isso que quando boa parte de Roma queimou em 64 depois de Cristo, Nero puniu os cristãos por incêndio culposo.
Conforme Tácito relata, Nero fez com que os cristãos fossem cobertos com a pele de animais selvagens e atacados por cães até a morte, ou eles foram amarrados em cruzes ao longo das principais vias romanas, e aí de noite ele incendiou a galera para poder gerar iluminação na cidade à noite. Por ironia, né? A dureza dessa punição gerou uma certa compaixão da população romana com relação aos cristãos, porque foi uma punição bem brutal, né? E aí, após essa perseguição, o governo agia contra os cristãos apenas de modo intermitente, né? Nenhuma lei específica proibia a religião deles, mas, por outro lado, eles eram presas fáceis para os funcionários públicos, que podiam puni-los em nome da manutenção da ordem pública, que é muito mais importante do que ficar protegendo um credo novo na ótica imperial, né? Inclusive, a ação de Plínio, jovem, no cargo de governador provincial na Ásia Menor, ilustra muito bem essa situação desagradável pela qual os cristãos passaram, né? Por volta de 112 depois de Cristo, ele perguntou a algumas pessoas acusadas de praticar essa nova religião se elas eram de fato cristãos, conclamando os que afirmassem, que admitissem ser cristãos, a reconsiderar a afirmação, né? E os que a negavam e os que afirmavam não serem mais crentes, né? Eles eram libertados depois de fazer um sacrifício ao culto imperial e amaldiçoar Cristo. E Plínio executava quem insistia na fé. Então, do ponto de vista oficial, os cristãos não tinham direito a preservar a religião caso ela criasse transtornos. E aí, conforme evidenciado por uma carta do imperador Trajano a Plínio, os imperadores não tinham a política de ir ao encalço dos cristãos. Não tinha essa política de persegui-los, né? Os cristãos só interessavam ao governo quando as autoridades percebiam a sua recusa em participar de sacrifícios oficiais ou quando os cristãos começavam a reclamar dos imperadores, do tipo assim, tá reclamando de mim por quê? Vocês já não são uma religião que a gente aceita, já tá tudo errado, ainda estão reclamando. Então, os romanos comuns se mostravam hostis em relação aos cristãos, basicamente porque eles temiam que a tolerância deles faria com que a ira dos deuses da religião romana tradicional se abatesse sobre todos. E aí a recusa dos cristãos em participar do culto imperial era o maior motivo de preocupação, porque eles negavam a existência dos antigos deuses e as associações divinas do imperador. Então parecia certo que provocaria a ira dos deuses, né, que puniriam o mundo com catástrofes naturais. Inclusive Tertuliano, que era um erudito cristão da África do Norte, isso aí a gente já está falando no século II para o III, né, de 160 a 220 depois de Cristo, ele descreveu esse raciocínio na Apologia. Ele fala assim: se o rio Tibre transborda, ou se o Nilo não inunda, se ocorre uma seca, um terremoto, uma escassez de comida ou peste, todos imediatamente gritam, né? Joguem os cristãos aos leões. É do tipo assim, qualquer coisa que acontecer, peraí, bora matar os cristãos que a gente pacifica aí os deuses, né? Então vocês já imaginem que nos festivais de gladiadores, né, nos circos romanos, leão devorando cristão virou assim, né, a sessão da tarde da galera. E aí, em resposta à hostilidade oficial, intelectuais como Tertuliano, Justino, isso aqui tudo século II depois de Cristo, eles defendiam sua causa argumentando que os romanos não tinham nada a temer dos cristãos, longe de disseminar imoralidade e subversão. Esses escritores insistiam que a religião cristã ensinava um código moral elevado e, inclusive, o que interessa para os romanos, o respeito pela autoridade. Então, não era uma superstição estrangeira, pelo contrário, a verdadeira filosofia que combinava as melhores características do judaísmo e do pensamento grego. E aí, desse modo, era uma religião adequada ao mundo diverso deles, né? Inclusive, segundo assinalou Tertuliano na Apologia, embora os cristãos não adorassem aos imperadores, né,
eles oravam ao Deus verdadeiro por sua segurança. Inclusive, falam, oramos por uma vida afortunada a eles, um governo seguro, segurança para suas famílias, um exército corajoso, e isso por um mundo de paz e por aí vai, né? E a hostilidade oficial aos cristãos teve o efeito oposto ao pretendido de suprimir a nova religião, conforme observado por Tertuliano. Tertuliano vira e fala assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Do tipo, continua matando isso, continua matando a gente, porque é do nosso sangue na terra que a gente vai surgir, né? E alguns cristãos viam os julgamentos e as execuções públicas como uma oportunidade de se tornar testemunha. Daí que vem, testemunha a palavra mártir em grego significa isso, testemunha. Então eles se tornavam testemunhos da fé. E a firme convicção de que a morte os levaria diretamente ao paraíso permitia então enfrentar essas torturas dolorosas com coragem. Alguns até desejavam martírio. Inclusive, já ouviram falar de Santo Inácio, né, que viveu entre 35 a 107 depois de Cristo, bispo de Antioquia, vocês escolhem como querem falar, implorou a congregação de Roma, que estava se tornando a mais importante, porque ainda não era, mas está se tornando a mais importante, para não pedir ao imperador que tivesse misericórdia dele após sua prisão. Isso aí está na Epístola aos Romanos, se não me engano, versículo 4, que fala assim, deixai-me ser comido para as feras, né? Deixai-me ser comida para as feras na arena, né? No circo, por meio das quais me é possível encontrar com Deus. Então ele faz essa súplica, né? Ele vira e fala, sou trigo de Deus e sou moído pelos dentes das feras para encontrar-me como pão puro de Cristo. Ao discurso da galera, né? Para poder morrer. E aí, tanto mulheres quanto homens podiam justamente demonstrar sua determinação como mártir. A galera morrer comido por leão é um negócio massa na época. E aí, por exemplo, em 203 depois de Cristo, Víbia Perpétua era uma mulher rica, 22 anos de idade. Ela era uma cristã, foi presa, inclusive amamentou o bebê dela na prisão de Cartago enquanto aguardava a execução dela. Ela recebeu a pena de morte por se recusar a sacrificar um animal aos deuses pela saúde e a segurança do imperador. E aí uma manhã o carcereiro arrastou ela, né, até a praça principal da cidade, onde tinha se formado assim, uma multidão gigante, né? E aí Perpétua, ela escreveu um diário, né, sobre o que aconteceu quando o governador local fez uma última tentativa, né, para poder salvar a vida dela, né? E aí ela diz o seguinte, que o pai dela apareceu com o filho dela nos braços, né, e gritando, faz o sacrifício, tem piedade do seu bebê, olha aqui seu bebê, você vai morrer à toa, né? E aí o governador olha para ela e fala assim, pô, pensa aí no seu pai que tá velho, tem piedade do seu filhinho, faz o sacrifício pro bem-estar da família do imperador. E aí a Víbia vira e fala assim, eu me recuso. E aí ele pergunta, a pergunta de praxe, você é cristã? O governador pergunta, né? E ela vira e fala assim, sim, eu sou cristã. E aí, quando o pai dela não quis desistir, né, de convencer ela, né, o governador ordenou que ele fosse lançado ao chão e chicoteado com uma vara. E ela diz que fala assim, ela escreve assim, senti pena do meu pai, né, parecia que estava batendo em mim. Tive piedade da sua velhice patética, velho. Mas curiosidade sobre isso, procure então o martírio de Santa Perpétua e Felicidade. E aí vocês vão ler sobre essa história, né? E a punição de Perpétua foi então executada. Ela foi espetada com os chifres de um touro selvagem, esfaqueada por um gladiador e morreu professando sua fé. Ela encontrou o que ela queria, né? Não queria o martírio, então... E aí mais tarde ela foi reconhecida como santa. Aliás, essa galera toda que morre nessa época, posteriormente, é reconhecida como santa. E aí histórias como a de Perpétua proclamavam o quê? A coragem dos mártires em inspirar outros cristãos a enfrentarem a hostilidade dos não cristãos. E ajudava também a atrair novos membros e a modelar a identidade dessa nova religião
como fé que dava aos crentes o poder espiritual de sofrer esse sofrimento gigantesco, né, de suportar um enorme sofrimento. E aí os cristãos do século I depois de Cristo, eles esperavam que Jesus retornasse para poder conduzir o julgamento final sobre o mundo durante a vida deles, né? E aí quando essa esperança não foi atendida porque Jesus não voltou naquela época, né, por volta do século II, começaram a transformar a religião de uma seita judaica apocalíptica, aguardando o fim imediato do mundo, em algo que sobreviveria a longo prazo e chegou até hoje aí. E para tanto, eles tiveram que criar organizações com líderes incumbidos de construir conexões entre as várias congregações, trabalhar pela ordem, pela união entre grupos que eram muitas vezes rebeldes e conciliar as crenças diversas sobre a nova fé, inclusive desentendimento sobre a função das mulheres nas congregações. Então, assim, como se diz, né, as heresias que aparecem na Idade Média, ninguém vira e fala eu sou um herege. Quem constrói a heresia é a própria igreja, desde o seu início, né? Então era difícil para os cristãos garantir a ordem e a união, porque eles discordavam com frequência e de forma bastante impetuosa sobre aquilo que eles sobre aquilo que eles deviam acreditar e como eles deviam viver. E as discussões mais acaloradas era sobre como deveriam seguir o mandamento de Deus, de imitar o seu amor por eles, amando uns aos outros com brandura e compaixão, né? Alguns insistiam que era necessário se retirar do mundo cotidiano para poder escapar da sua maldade. Daí a gente vê o surgimento de uma quantidade gigantesca de eremitas, né? Outros acreditavam que podiam se esforçar para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, mas ao mesmo tempo conservar o trabalho e a vida costumeira. E aí muitos cristãos se perguntavam se podiam servir, por exemplo, como soldados, sem trair as suas crenças religiosas, uma vez que o exército participava com regularidade do culto imperial, né, do culto ao patrono. E esse dilema suscitou o problema adicional de saber se os cristãos poderiam continuar sendo súditos fiéis do imperador, né? E controvérsias sobre essas questões assolavam as várias congregações que haviam surgido por volta do século II, em torno do Mediterrâneo, da Gália até a África, até a Mesopotâmia, enfim, se espalhou ali por tudo quanto é canto, né? E a nomeação de bispos como uma hierarquia de líderes com autoridade para definir e conduzir doutrinas foi o desenvolvimento institucional mais importante para poder lidar com essa desunião. Essa hierarquia, ela pretendia combater o efeito desagregador das diferentes e conflitantes versões da nova religião e poder promover a comunhão entre as congregações, que é um valor importante dos primórdios do cristianismo. E os bispos tinham o poder de definir o que era a ortodoxia, ou seja, a doutrina verdadeira determinada pelos conselhos deles mesmos, né? Então eu, de acordo com o meu poder, defino o que é a ortodoxia e o que era a heresia, né? Que é uma palavra grega que significa escolha, uma escolha privada, né? E mais importante ainda, eles decidiam quem podia participar da adoração, sobretudo da Eucaristia, ou seja, a ceia do Senhor, que muitos cristãos consideravam necessária para poder atingir a vida eterna, né? Exclusão significava perder a salvação, daí que vem o anátema, né? Então, para todos os fins práticos, as reuniões de bispos de diferentes cidades constituíam a autoridade final da organização da igreja. Essa organização, ela foi vaga, essa organização meio que difusa, né? Ela foi o início da Igreja Católica, né? Os cristãos não conseguiam chegar a um acordo sobre a função que a mulher deveria exercer na igreja e em sua hierarquia. Nas primeiras congregações, as mulheres tinham posição de liderança, uma inovação que aumentou a suspeita dos oficiais romanos em relação ao cristianismo. Porém, quando os bispos começaram a ser escolhidos, as mulheres eram geralmente relegadas a posições inferiores, e esse rebaixamento refletia
a visão de Paulo de que no cristianismo a mulher devia ser subordinada ao homem e reafirmava também a concepção da época de que os escravos deviam se subordinar aos mestres. E algumas congregações demoraram muito em aceitar esse rebaixamento das fiéis do sexo feminino. As mulheres ainda comandavam posições de autoridade em alguns grupos no século II e III depois de Cristo. As profetisas do final do século II, por exemplo, Priscila e Maximila, né, proclamavam a mensagem apocalíptica de Montano, de que a Nova Jerusalém logo desceria sobre a Ásia Menor. Então, assim, a gente tem uma série de mulheres ainda com um papel bastante preponderante. E aí essas mensagens depois vão ser consideradas heresias. Mas, de toda forma, os cristãos do século II também podiam encontrar inspiração para mulheres líderes em relatos escritos sobre crentes devotas, como, por exemplo, Tecla. Quando jovem, ela rompeu um noivado, né, com um nobre eminente para poder se unir a Paulo na pregação e na fundação de igreja. E a coragem de Tecla desconsiderou a tristeza da sua mãe com a recusa em se casar, né? Inclusive vira e fala assim: minha filha, como uma aranha presa na janela pelas palavras daquele homem, é controlada por um novo desejo e uma terrível paixão. E aí vocês querem saber onde está isso? Nos apócrifos, né? Atos de Paulo em Tecla 9. Então, para entender a história do cristianismo, a gente precisa sim da leitura dos apócrifos. E aí, mesmo quando cargos de liderança eram barrados a elas, muitas mulheres ainda escolhiam uma vida de celibato para poder servir a igreja. E esse compromisso com a castidade como prova da devoção a Cristo dava a essas mulheres o poder de controlar o próprio corpo, removendo a sexualidade do controle dos homens. E aí também concedia status social, sendo mulheres com uma proximidade especial a Deus. Então, ao rejeitarem, né, os papéis tradicionais de esposa e mãe em favor de uma união espiritual, a mulher cristã celibatária, né, atingia uma medida de independência e autoridade geralmente negadas a elas no mundo externo. Bom, e aí um ponto que fica legal é a gente entender um pouco de religião tradicional e filosofia para ver como que isso se encaixa no cristianismo. Ainda não é uma aula sobre religião tradicional romana, a gente vai ter uma aula específica para isso. Mas a gente precisa desse ponto aqui. Porque veja só, ideias e rituais diversos também caracterizavam o antigo politeísmo da religião greca-romana, assim como a nova fé do cristianismo. Então, mesmo 2 séculos após a morte de Jesus, a grande maioria das pessoas religiosas ainda era politeísta, cultuando inúmeros deuses e deusas diferentes. E algo sobre o qual os politeístas concordavam era que o sucesso e a prosperidade do império demonstravam que os antigos deuses favoreciam e protegiam a comunidade deles e que o culto imperial contribuía com a segurança. As crenças e os rituais religiosos da religião tradicional na Roma Antiga serviam para poder para oferecer veneração a todas as divindades que podiam afetar a vida humana e com isso conquistar o favor divino para os adoradores e a sua comunidade. As deidades iam desde os deuses centrais dos cultos estatais, como por exemplo Júpiter e Minerva, né, a espíritos locais que, segundo se acreditavam, habitavam florestas, rios, fontes, né, as ninfas, as náiades e por aí vai. E aí no século III depois de Cristo, os imperadores imitaram os antigos faraós egípcios, né, introduzindo oficialmente a adoração do sol como deidade suprema do império. E aí diversos novos e populares cultos religiosos também emergiram à medida que várias regiões do império unificavam essas tradições. Por exemplo, o deus iraniano Mitra desenvolveu um grande séquito entre mercadores e soldados, sendo a luz do sol matinal. Então, um herói super-humano que exigia conduta ética e transações honestas dos seguidores, né? Uma vez que o mitraísmo excluía as mulheres, essa restrição o colocava em desvantagem para poder se expandir com relação ao número de membros, né? Porque as mulheres estão excluídas, então fica muito restrito. Agora,
O culto à deusa egípcia Ísis revela melhor que uma religião tradicional podia oferecer uma experiência religiosa aos crentes que suscitava fortes emoções pessoais e exigia um modo de vida moral, inclusive o culto de Ísis. Mais à frente vai influenciar o culto de Maria. E a adoração de Ísis já havia atraído os romanos já na época de Augusto, né? Ele tentou suprimir porque essa era a religião de Cleópatra, né? Mas a reputação bastante conhecida de Ísis, como sendo deusa bondosa, compassiva, que se importava com o sofrimento de cada seguidor, e todo esse discurso fez com que o culto dela fosse popular demais para ele conseguir reprimir, né? A imagem de Ísis era uma imagem de mãe amorosa, e na arte ela era muitas vezes representada amamentando o filho dela. Os egípcios até diziam que eram as lágrimas que ela derramava pelo povo faminto que causava a inundação do Nilo, e a cada ano trazia boas colheitas à terra, e blá, e aí ela está vinculada à fertilidade e todos esses negócios aí que eu acho que vocês já sabem, né? E uma doutrina central do culto de Ísis se relacionava à morte e à ressurreição do marido Osíris, né? Ísis prometia então aos seguidores uma esperança semelhante de vida após a morte para eles próprios, né? E dá para ver agora por que isso acaba se casando com o culto de Maria. O culto dela era aberto a homens e mulheres, inclusive uma pintura de parede preservada encontrada em Pompeia, na Itália, mostra pessoas que eram negras e brancas oficiando rituais a ela, né? O que reflete inclusive a diversidade da população do Egito, onde teve origem a sua adoração. Então, Ísis exigia um comportamento moral dos fiéis. Inscrições publicadas onde todos pudessem ver expressavam esses altos padrões dela, né, fazendo referência às próprias realizações civilizatórias, né, porque ela vira e fala: reprimi o governo de tiranos, dei cabo de assassinato, forcei as mulheres a serem amadas pelos homens, fiz com que o que é certo fosse mais poderoso do que o ouro e a prata, inclusive está na inscrição de Bernstein. Então, por exemplo, o herói do romance de Apuleio, a quem Ísis resgatou de uma vida de dor, humilhação e imoralidade, expressou justamente intensa alegria após ter renascido espiritualmente pela deusa. Isso aí vocês conseguem ler no O Asno de Ouro. Ele inclusive fala: ó, guardiã sagrada e eterna da raça humana, que sempre afaga os mortais e os abençoa, né? E aí começa todo esse discurso aí de adoração à deusa Ísis, né, nessa peça. E aí outros cultos tradicionais também exigiam que o devoto levasse uma vida justa em termos morais. Então, inscrições de aldeias na Ásia Menor registram confissões de pecados feitas a pessoas comuns, como transgressões sexuais, né, para os quais o deus local impusera penitências bastante severas. Então, dessa forma, a religião politeísta orientava a vida moral dessa galera, né? A religião não era o guia exclusivo do Império Romano, mas muitas pessoas acreditavam na religião. Assim como muitas pessoas acreditavam que princípios filosóficos também as ajudavam a compreender a natureza da existência humana e a melhor forma de se viver. A gente já viu algumas coisas dessas, como por exemplo o estoicismo, que é derivado dos ensinamentos do filósofo grego Zenão. Era a filosofia mais popular entre os romanos. Então, os valores estoicos, que enfatizavam a autodisciplina acima de tudo e o código de ética pessoal, que não dava margem à conduta fora de controle. E aí, conforme o autor do século I depois de Cristo, Sêneca afirmou em um ensaio moral sobre o controle da própria raiva, ele vira e fala assim: é mais fácil evitar que emoções nocivas penetrem na alma do que controlá-las depois que penetrarem. E aí o estoicismo ensinava que uma única força criativa, incorporando a razão, natureza e divindade, orientava o universo. E os humanos partilhavam da essência dessa força universal e encontravam felicidade e paciência ao viver de acordo com ela. Por exemplo, o imperador Marco Aurélio, nas suas meditações, escritas enquanto estava em companhia militar nas fronteiras frias do Império, expressou sem mais palavras a crença estoica de que os homens existem uns para os outros, né? Ele vira e fala assim:
instrua-os ou então suporta-os. Tipo, você não tem opção, ou você instrui a pessoa que convive de boa com ela, ou você vai ter que suportar a pessoa. De toda forma, além do mais, ele salientou repetidas vezes que as pessoas deviam obrigação à sociedade como parte da ordem natural. A conduta de toda pessoa moral precisava refletir essa verdade. E aí o filósofo estoico, o nome é bonito, vocês podem botar no filho de vocês, Musônio Rufo, bonito, né? Possante, né? Ele insistia que esse princípio se aplicasse tanto a mulheres quanto a homens e, inclusive, ele defendia a educação filosófica para ambos os gêneros. Olha só que massa. Outros sistemas de filosofia, sobretudo aqueles baseados no pensamento de Platão, desafiavam os intelectuais cristãos a defenderem a nova fé. Por volta, por exemplo, de 176 d.C., Celso publicou um ataque abrangente sobre o cristianismo que refletia suas ideias como seguidor de Platão, que é um seu ensaio, né, da doutrina verdadeira, revela que os cristãos instruídos sabiam sobre a nova fé e os diversos motivos que tinham para rejeitá-la, né? E aí, como mostra os argumentos de Celso, eles tinham dificuldade em entender as ideias básicas da crença cristã nesse período, sem mencionar a diversidade de versões ortodoxas e heréticas conflitantes, né? E aí, na crítica que fez do cristianismo, Celso não deu atenção às acusações da conduta imoral e perversa pelos cristãos, embora esse tipo de difamação tivesse se tornado bastante comum no Império, né? Em vez disso, ele se concentrou em argumentos filosóficos, como a insistência platônica na imaterialidade da alma, em contraste com a crença cristã na ressurreição corporal no dia do julgamento. Então, em suma, Celso acusava os cristãos de deficiência intelectual em vez de imoralidade, né? E a obra de Celso atingiu grande notoriedade como sendo um desafio formidável ao cristianismo em termos intelectuais e filosóficos. Sua influência foi tão forte e duradoura que mesmo 70 anos depois, um antigo professor de filosofia, né, ele, na verdade, ele era professor e filósofo, enfim, né, de todo jeito estou falando de Orígenes, né, isso aí por volta de 185 a 225 depois de Cristo, ele compôs uma obra intitulada Contra Celso, o Contra Celsum, para poder refutar o argumento de Celso. Orígenes insistia que o cristianismo era verdadeiro e superior à filosofia tradicional como guia de vida correta, né? E aí, por volta da mesma época, a crença religiosa tradicional atingiu sua formulação mais intelectual justamente nas obras de Plotino, né? A filosofia espiritual de Plotino, chamado de neoplatonismo, porque desenvolveu novas doutrinas com base na filosofia de Platão, influenciou muitos cristãos cultos, bem como fiéis tradicionais. Dentre esses que vão ser influenciados pelo neoplatonismo de Plotino se encontra Santo Agostinho, né? Então, as doutrinas religiosas do neoplatonismo voltaram a atenção para a ânsia humana em retornar ao bem universal abstrato do qual deriva a existência humana. Então, ao se afastar da vida do corpo por meio da busca intelectual da filosofia, a alma individual podia ascender ao nível da alma universal. Dessa forma, os indivíduos podiam se unir ao todo que expressava o verdadeiro significado da existência. Então, essa união mística com que os cristãos viriam a chamar de Deus só podia ser atingida por meio da autodisciplina exaustiva e moralidade pessoal, assim como também na sua vida intelectual. E a ênfase do neoplatonismo na pureza espiritual concedia a ele um forte apelo. Então, estoicismo, adoração de Ísis, neoplatonismo, todas essas manifestações da filosofia e da religião tradicional competia com o cristianismo para poder oferecer orientação, conforto, esperança e outros sentimentos para pessoas nos bons e nos maus momentos. Assim, por volta do século III depois de Cristo, a pessoa reflexiva tinha várias opções em que acreditar para poder ajudá-la a sobreviver nessa dureza da vida antiga, né? A seriedade da competição por partidários entre esses diferentes sistemas de crença reflete justamente na ênfase crescente na complexa história da religião,
sobretudo do cristianismo, encontrado nas fontes que sobreviveram até hoje. E aí, com isso, a gente consegue fechar um pouco sobre essa história da origem do cristianismo, né? Os desafios da religião e um pouco dessa relação entre a filosofia com o cristianismo, para a gente poder compreender uma série de acontecimentos e o desenrolar político nesse período do Baixo Império e de desintegração do Império Romano, inclusive com a ascensão do cristianismo como religião oficial do Império. Então, assim, quer dizer, para compreender todos esse desenrolar histórico e político, a gente precisava dessa base sobre o cristianismo. Então a gente pode virar e falar assim que faz parte do bloco de aulas do Império Romano? Com certeza faz. Isso também faz parte do bloco de aulas sobre a história do cristianismo que nós teremos. No mais, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, compartilhem com aqueles também que gostam de estudar a história do cristianismo. E não se esqueçam também de nos seguir no Instagram. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje e até a nossa próxima aula.